Vida difícil de muito trabalho em grande parte de todo esse mundão de Deus. E a gente pergunta por quê, para quê, como é que a gente lida com isso. Você sabe, né, nesse momento em que a gente termina um ano, começa outro, vem um momento aí de bastante relaxamento, férias, ao mesmo tempo muito planejamento, muita expectativa para a realidade de um novo o ciclo que se inicia, um novo momento, um novo ano, como é que a gente lida com isso? E olha, hoje o tema da nossa mensagem, reflexão na palavra de Deus é muito significativo, porque vamos pensar sobre trabalho. Quando trabalhar não é servir nem adorar. Na verdade, falaremos muito sobre uma palavrinha hebraica especial que aparece muito na Bíblia, chamada avodá, que literalmente, de modo geral, se traduz por trabalho. Então vamos pensar sobre isso e a gente vai ler um texto de Eclesiastes. E falando em Eclesiastes, olha, preste atenção. Entender a Bíblia direito exige estudo, atenção, muito cuidado e conhecimento de fato da realidade desse livro que é o mais extraordinário da história humana. A Bíblia, com seus tantos livros, tem um livro chamado Eclesiastes. Mas Eclesiastes é um livro de muitas perguntas, muitas indagações e foi escrito debaixo da perspectiva de quem tem aquela visão de olhar tudo, como diz o texto, debaixo do sol. Então o texto pergunta para a gente que vantagem é nessa vida, se a vida tem sentido, a expectativa de achar alguma resposta nas várias atividades humanas traz para a gente o que muitas pessoas hoje falam, que é, às vezes, apesar de tanta atividade, sentir um negócio chamado vazio, né, em hebraico hevel, né, e hevel é traduzido às vezes por vaidade, por futilidade, por absurdo, por passageiro. O texto vai trabalhar toda essa discussão até finalmente chegar a uma sábia conclusão. Então vamos pensar isso, vamos começar, vamos passear pelo Eclesiastes aqui hoje, mas vamos iniciar pensando no capítulo 2, né? E a pergunta é, vamos lá, preste atenção, estava ouvindo esses dias que vários países do mundo estão tentando diminuir a jornada de trabalho semanal das pessoas. E em vários lugares hoje se fala de 4 dias e meio ou 4 dias de trabalho, né, mas a pergunta é por que que a vida que vem do trabalho pode virar estresse e destruição, né. A gente vê isso na realidade brasileira, a gente vê isso na realidade dos países do ocidente, pessoalmente visitando vários lugares no extremo oriente, eu acho que eu nunca vi gente trabalhando de maneira tão intensa e se mostrando exausto, cansado. Uma cultura, assim, que valoriza muito, né, a realidade social, valoriza muito a produtividade, às vezes até mesmo a tentativa de ser perfeito, e com essa ideia que vem da exigência do mercado e da produtividade, ou seja, pessoal, em muitos ambientes o trabalho virou uma loucura. Pois é, olha só, é por isso que acho que quando a gente lê a Bíblia direito e presta atenção no texto e consegue ligar a sabedoria antiga que vem, né, desse conhecimento revelado, com as necessidades de hoje, é muita coisa especial. Então em Eclesiastes 2:20 a gente vai ver lá o texto falando do trabalho que mata. Quer ver, ó? Parece que foi escrito hoje, dá uma olhada no que o texto diz. Cheguei ao ponto de me despertar Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade em que trabalha debaixo do sol?
Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso também é um absurdo. Olha que coisa impressionante, você viu isso? O sujeito trabalha, 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 e a pergunta é: para quê? Então, tanta gente, eu conheço várias histórias, em alguns casos até conheci pessoalmente, gente que nunca pareceu poder desfrutar nada na vida, fez todo um esforço, acumulou uma série de coisas e de repente a pessoa vem a falecer e tudo que ele construiu, alguém lá vai ficar com o resultado do seu trabalho. Eu ouvi até de pessoas que vêm a falecer e que não tem nem ninguém para ficar, e isso acaba sendo doado para o Estado, para alguma instituição, porque todo o resultado das suas fadigas, do seu cansaço, não virou absolutamente nada. Por isso Eclesiastes vai dizer: "Nossa, isso é literalmente, isso é loucura, isso é um absurdo", né, e as pessoas se cansam. Mas olha que coisa interessante, a pergunta é: como é a trajetória de uma pessoa, inclusive desde os tempos antigos até hoje? Acho interessante a sabedoria de Eclesiastes, porque ele vai mostrando para a gente, assim, o caminho de uma prosperidade que não está devidamente encaminhada na vida. E um dos elementos que eu acho que chama atenção é como isso aparece mostrando o que a gente pode chamar de fases da vida. Dá uma olhada, por exemplo, em Eclesiastes tem 2 textos que chamam atenção ainda no capítulo 2, o verso 10 e o verso 3. O verso 10 diz assim: "Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana." Olha que coisa interessante. Eu já vi muita gente que quando começa a ganhar algum dinheiro, especialmente aquela galera na fase mais jovem da vida, né, o indivíduo fala: "Puxa, agora eu tenho meu dinheiro, não tenho que depender de ninguém, sabe de uma coisa? Vamos cá entre nós", o pessoal pensa: "Ó, eu vou cair na gandaia". Então aquele negócio, aquelas saídas de sexta-feira à noite, aquele encontro com a galera, é o pessoal que gosta de balada, né, vamos falar claramente, de sair para beber, de sair para farrear. O texto é tão interessante, né, ele diz: "Decidi-me entregar-me ao vinho e à extravagância e ver o que que eu ganho com todo o meu trabalho, o que que vale a pena de fato." Então é curioso. Pessoal, preste atenção, você tem um livro aqui de 3.000 anos de sabedoria, parece que ele está vendo a galera de hoje, nesse mundão onde o pessoal passa a semana, assim, naquele sufoco e depois, como diz o pessoal, tem que desestressar. Então o lance é sucesso, é prazer, é adrenalina. Essa sociedade nossa tão, assim, tocada a impulsos fortes, parece de fato funcionar assim. Eu me lembro, olha, eu vi isso no Extremo Oriente, eu vi isso em países europeus ditos muito desenvolvidos, eu vi isso na América do Norte, eu vi isso na realidade brasileira. Você passando em lugares assim, sexta-feira à noite, sábado à noite, lugares lotados com jovens assim, e até muitos nem tão jovens, mas fazendo fila só para tentar dar uma aliviada na loucura que é correr atrás de algum recurso nessa vida. Então, olhando para isso, é interessante que Eclesiastes dá uma amainada nessa a loucura da adrenalina. No verso 24, o texto diz o seguinte, né, juntamente com o que aparece também em 3,13: "Para o homem não existe nada melhor do que comer e beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus." Então, olha lá, depois que a pessoa dá uma sossegada, né, nessa coisa mais comum na galera mais nova que sai aí para, vamos dizer, sem muito amadurecimento, tentar detonar na base da adrenalina, de desestressar de uma maneira exagerada, aí o sujeito dá aquela amainada, né, chega a época em que ele diz: "Sabe de uma coisa? Estou com um emprego bom, estou ganhando um certo valor, eu consigo equilibrar,
Então, o que eu tenho na minha vida, do resultado do meu trabalho, é algo que dá pelo menos para a gente tentar viver a vida com satisfação. E aí que surge, né, família, a alegria, a celebração desse sucesso. Eu acho interessante a maneira como ele diz, né, poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, muita gente, depois de uma certa estabilidade na vida, chega nesse ponto, fala: "Sabe de uma coisa? A vida é curta, a gente consegue pelo menos um certo bem-estar e se eu puder pelo menos, né, manter a minha família e poder comer o churrasquinho do final de semana, poder, ter uma vida agradável, isso é bom e, como diz o bom brasileiro, graças a Deus por isso". Pois é, mas essa história prossegue, olha que Eclesiastes trabalha isso, né, e como você encontra, né, muita gente, pelo menos a maior parte das pessoas que eu encontro: "E aí fulano, e aí, tudo bem Zé, tudo bom Maria, como é que tá? Tudo bem?". "Tô bem, graças a Deus". Essa frase, ela evoca essa discussão do Eclesiastes. Olha só o que diz o texto no capítulo 5, verso 19 e também no 9:9. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. E capítulo 9, né, que mostra talvez assim uma figura ideal que quase dá um quadro aqui, desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Pois é, a ideia é a seguinte: quando a gente olha para esse tipo de realidade que nós temos dentro dessa realidade antropológica social, essa experiência humana, o que o Eclesiastes trabalha para a gente, esse livro tão ligado à histórica tradicional sabedoria salomônica, ele apresenta para a gente isso: "Olha pessoal, quando alguém começa a caminhar na vida e ele começa a ter algum resultado, ele diz: 'Sabe de uma coisa? Eu preciso, né, desfrutar o máximo de tudo'", e aí ele, como se diz, cai, né, matando, tentando ter o máximo de prazer imediato. Depois que ele dá uma equilibrada, ele fala: "Sabe de uma coisa? Essa vida que a gente vive, essa realidade social, esse contexto que a gente vive, é uma coisa tão sem sentido debaixo do sol, que o importante é a gente pelo menos desfrutar as boas e belas e adequadas alegrias da vida que a gente consegue viver entre família, amigos e pessoas próximas, tentando viver em paz e amor". Só que o tempo passa, e essa realidade, como a sabedoria de Eclesiastes é impressionante. Quer ver? Dá uma olhada só como ele vai percebendo aquilo que parece ser muito da dor, da ansiedade, daquilo que tem sido chamado do fenômeno do workaholics, das pessoas que não conseguem lidar com a realidade do trabalho. Olhe o detalhe. Durante toda a sua vida, Eclesiastes 2:23, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Eu conheço um monte de gente que passa mal, porque tudo que ficou pendente ou que vai ser feito no trabalho não sai da cabeça da pessoa. Capítulo 4, verso 4: "Descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas". Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. E mais adiante, capítulo 5, verso 11: "Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefícios trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos?". Pessoal, que coisa impressionante. Você já reparou? Eu conheço muitas pessoas na minha trajetória que Deus me permitiu viver até aqui. E conversando com muitas pessoas, eu já ouvi tantas vezes a seguinte frase: "Olha, eu entrei naquela empresa, eu comecei meu trabalho, eu comecei a minha carreira
e eu tinha tal sonho, eu queria isso, eu queria aquilo, de repente a pessoa começa a enfrentar com a profundidade do seu coração o mundo louco em que a gente vive. E ele descobre de fato que pelas más intenções, pelos sentimentos piores, pela concorrência às vezes até mesmo desleal, pela luta de um contra o outro, é assim que as coisas funcionam. Toda a realização surge da competição e nem sempre muito saudável. E a gente percebe como hoje a gente vê as pessoas vivendo uma verdadeira realidade do que eu chamo a realidade do saco sem fundo. Por que saco sem fundo? Porque o sujeito tem, veja, 1000 itens dentro da sua casa, mas ele ainda está insatisfeito, ele não tem o suficiente. Aí daqui a 1 ano ele tem 2000 itens e dizem que nos lugares mais ricos do mundo uma família chega a ter 20.000 itens supostamente necessários para ele organizar a sua vida pessoal e familiar. Você imaginou que loucura? A gente virou, né, e existe uma expressão em inglês chamada hoarder, né, o hoarder é o acumulador. Esses dias eu vi uma reportagem na televisão, não acreditei, um indivíduo que vivia dentro de um lugar com centenas de objetos que ele meio que disfuncionalmente acumulava, né. E você já viu isso? Essa síndrome do consumista que hoje nós temos, a pessoa comprou um produto, um eletrônico X, aí ele está super feliz, ele celebra, daqui uma semana aquilo perdeu o brilho, perdeu o valor, foi suplantado, surgiu um outro modelo. Então, que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Ou seja, o mundo do trabalho se torna um mundo contaminado, contaminado de estresse, de medo, de competição e competição em excesso. Hoje você tem um grande grupo de executivos num nível altíssimo de estresse, que não tem tempo de descansar, que o celular não lhe dá sossego, que desde manhã até tarde da noite estão envolvidos e dominados pelas suas tarefas sem condição mal de respirar e acumulando aquilo que, via de regra, em muitos casos se torna burnout, se torna realmente um descompasso de saúde gravíssimo. Chega um momento, e eu tenho visto pessoas na minha trajetória, pessoas até mesmo ligadas à fé, outros sem nem tanta fé assim, passando por um momento, olhando para trás e diz: será que valeu a pena? Hoje, muitos estudiosos dizem: olha, tem gente na nova geração que não quer essa trajetória, talvez até por ver a geração anterior vivendo os descompassos dessa vida maluca e totalmente complicada. Olha o que Eclesiastes diz para a gente, temos aqui 4 textos. Em 1:3 o texto diz: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? E 2:11 diz: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, literalmente vazio. Foi correr atrás do vento. Essa frase é simplesmente fenomenal. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Capítulo 2, verso 17, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. E finalmente, olha que coisa impressionante, o verso 20, cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. A grande verdade é essa, né? A gente tem uma grande parte da sociedade assim que clama pelo famoso fim de semana, que se desespera pelas férias, que se desespera por uma licença especial, por um tempo de descanso, mas a questão não é tanto as férias ou o final de semana, o tempo de descanso, mas é a maneira quase que voraz como a pessoa se entrega a isso numa espécie de tentativa de um remédio cavalar para a sua sensação de vazio, futilidade, frustração, inutilidade daquilo que tem sido a trajetória de muita gente. Eu nunca me esqueço
em um lugar muito próspero no mundo, conversando com uma pessoa que trabalhava intensamente. E essa pessoa um dia vira para mim e diz: "Olha, eu estou aqui só por conta do dinheiro, mas eu detesto o que eu faço. Eu não vejo a hora de terminar isso para que eu volte para minha, cidade natal e eu viva lá uma vida tranquila". Eu nunca me esqueço de 2 experiências na minha vida, uma numa ilha do Mediterrâneo, na Grécia, conversando com um indivíduo que fora criado e vivera na Alemanha. Tinha todas as condições, ele tinha inclusive formação excelente, e ele diz: "Olha, eu não aguento mais viver aquele tipo de vida, eu prefiro estar de uma maneira simples, fazendo um trabalho simples, numa ilha grega do Mediterrâneo, porque não dá para viver mais assim". Ou a triste notícia que eu tive ao viver em Massachusetts e receber a notícia de alguém que estava em 3 empregos, levantando de madrugada no frio para cumprir um emprego, depois na sequência outro e outro à noite, até que a pessoa teve um ataque cardíaco por excesso de trabalho. E a sensação, tudo que eu estou fazendo não parece ter qualquer valor, significado, ter importância nenhuma. Então a pergunta que a gente levanta é: onde está o problema? O que é que nós buscamos no trabalho de verdade? O que está acontecendo? Então a pergunta que se levanta e que todo mundo faz no começo da vida: para que estou trabalhando? Ah, para cair na gandaia e fazer o que eu quero. Depois, para que eu estou trabalhando? Para construir a minha família, ter uma certa estabilidade e ter um momento de paz e tranquilidade. Para que eu estou trabalhando? Para me realizar profissionalmente dentro da sociedade, mas eu estou vendo para onde as coisas estão indo, e isso não parece nada bom, nem saudável, nem apreciável. Para que eu estou trabalhando? Eu estou me matando. Então a pergunta é: para quê? E aí a gente entra com a sabedoria bíblica que tem a ver com avodá. Avodá. Atenção, literalmente trabalho, mas tem muito mais do que isso. E avodá vem de uma palavra, de uma raiz, que tem a ver com o verbo avad. E o que que é avad? Olha que coisa interessante. Avad é, ao mesmo tempo, trabalhar, servir e cultuar. Como é que é, Israel? Sim, até você deve saber que no português histórico, quando alguém ia, né, numa atividade religiosa, ele estava indo para aquele momento do serviço religioso. A língua inglesa mantém isso até hoje. Então você fala que numa igreja vai ter o horário do service. Então, avad, sabe onde aparece? Esse termo aparece na história de Israel, na ocasião quando o povo de Israel vai se libertado da escravidão, quando trabalhavam loucamente como escravos para o faraó. Aliás, curiosamente, a palavra escravo vem da mesma raiz, é avadim, escravos, né? Quando os judeus celebram a libertação da Páscoa, eles dizem avadim haino, nós fomos escravos. Pois é. Então, qual que é a lógica? A gente olhando para o texto, você vê que Faraó exige que os hebreus venham avad em favor dele. Avad quer dizer trabalhar, mas também cultuar, porque o Faraó é visto como uma divindade. E, ao mesmo tempo, Moisés diz ao Faraó que Deus quer que o povo vá para o deserto para avad, ou seja, eles vão servir, trabalhar para o Senhor e vão cultuar. Então, a realidade da vida, quando a gente pergunta para que eu trabalho, a gente tem 2 caminhos. Ou eu vou avad para o faraó, ou como o hebraico moderno vai dizer, la'avot para o faraó, ou eu vou avad para Deus. Prestar culto é a mesma palavra para trabalhar, servir, tem a ver com avad, tem a ver com avodá. Tanto que é interessante que tem um dos textos assim mais extraordinários assim da Bíblia, muito conhecidos, né, que é o Salmo 100. O Salmo 100, né, na versão mais histórica, diz: "Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra", né. E na tradução de Avad mais adequada, nesse contexto, é: "Prestem culto ao Senhor com alegria", né.
entrem na sua presença com cânticos alegres. Na versão mais tradicional, começa com celebrai e depois continua dizendo servi ao Senhor com alegria, melhor dizendo, né? Então, adorar não é apenas liturgia. No texto bíblico, adorar é servir, a mesma palavra para trabalhar que envolve aí avad e avodá. Então, preste atenção, como seres humanos, como criados por Deus nesse universo, nesse mundo do Senhor, nós sempre vamos ter que la'avod. Nós vamos sempre avad. Nós estaremos numa condição de sempre estar fazendo alguma coisa em alguma direção. Não há como lidar com a vida sem servir. Você sempre estará servindo. A pergunta, né? Como é que vai ser esse serviço, esse trabalho, essa dedicação, esse culto da sua parte? Então, dá uma olhada nos detalhes da conversa que aparece em Êxodo que eu mencionei agora. Veja Êxodo capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto, para que me avante. Em 14:12, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz? Olha o povo rebelde reclamando, dizendo, seremos escravos dos egípcios. Seremos o quê? Da mesma raiz, avad. Aqui, avadim. Seremos avadim dos egípcios antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então você vê, né, o que está envolvido aqui. E depois, ainda mencionando o texto de 5:1, nós vemos, depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Esse celebrar a festa tem a ver com esse culto, tem a ver com esse serviço barra adoração dedicada ao Senhor. Então, preste atenção nisso. Fora do foco, fora do caminho certo, o trabalho, na verdade, é escravidão. E acho que claramente na sociedade de hoje, eu diria que infelizmente nós temos os escravos oficializados, mas temos uma multidão de pessoas no mundo que se tornou escravo a partir, inclusive, da manipulação da sua própria vontade, da condução do seu pensamento. Parece que como que alguém implantou um chip na cabeça da pessoa para ela se tornar realmente um indivíduo produtivo no sistema com grandes desvantagens para a sua própria vida. É pesado, é carga, é servir a si mesmo, é servir ao faraó, é perder-se. Interessante que o conhecido pensador Thomas Paine disse uma frase que chama atenção: não fazer nada é o trabalho mais cansativo do mundo, pois você não pode se demitir e não tem condições de descansar. Então você percebe que o que envolve o trabalho é principalmente uma atitude de vida. É uma postura que você tem a partir do seu entendimento, da sua interpretação da vida, do seu papel de pertencimento, do seu lugar no universo em relação a si mesmo, ao próximo e em relação a Deus, em relação ao Criador. Quando essas coisas não estão devidamente alinhadas pela sabedoria que emerge do deserto e das palavras especiais reveladas pelo Senhor, que é tão curioso, né? O Deus que se revela no Shabat, o Deus que se revela no desfecho da criação, no momento do seu descanso, o Deus que tira o seu povo de maneira curiosa de sociedades escravagistas e opressoras de trabalho, tanto o patriarca original que sai da Mesopotâmia como o povo que sai do Egito, para uma experiência de aprendizado no deserto, para que eles venham aprender o que significa trabalhar, servir e adorar de verdade. E muita sabedoria para poucos capítulos. E aí, que coisa impressionante a gente vê esse caminho de restauração do trabalho
que causa estresse, vazio e inutilidade, que é perder-se na trajetória da vida quando a gente lê a sabedoria do estranho trabalho de Deus revelado em Isaías 30. Olha o que diz o texto. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Ou seja, o que Thomas Paine disse é verdade, né? Muitas pessoas até trabalham bem e são muito produtivas e, atenção, parecem descansadas. Porque essas pessoas, de alguma maneira, encontraram o caminho de saber fluir em plena atividade favorável para si mesmo e para os outros, debaixo de uma relação diferenciada com Deus. Enquanto há pessoas que nem precisam fazer nada, já estão prejudicados porque a sua mente não consegue descansar, confiar e ficar tranquilo, não consegue conversar com Isaías. E quando a gente tenta entender o Evangelho, a gente começa a descobrir onde é que está a raiz de toda essa questão. Vamos entender o Evangelho? Sempre a gente quer mostrar que a gente sabe. Desde criança, né? Como diz a criança lá nos seus 4 anos de idade, eu sabo, eu sabo. É assim que a gente funciona. Ou seja, todo mundo imagina, ó, eu sou o cara. A gente está sempre em cima, né, do sapato alto, do salto alto, querendo dizer que a gente tem o domínio da situação. E o que acontece toda vez que quem se relacionou com Deus, o povo de Deus, os personagens principais da história bíblica, Deus demite essa gente. Aliás, Moisés foi demitido, depois que Deus se contratou de uma maneira diferente. Até que, olha que coisa interessante, o demitido maior, que fez o trabalho completo, nos dê o pleno descanso. É interessante ver que na história humana, aquele que foi mais rejeitado, que o seu trabalho não foi compreendido, foi o próprio Senhor, e particularmente na obra especial de Cristo Jesus em nosso favor. Por isso, o que a gente precisa? Precisa colocar a perspectiva do trabalho, da vida profissional, sob o sentido da vida. E o sentido da vida tem a ver com a fé, tem a ver com o Evangelho, tem a ver com a relação com Deus. E à medida em que o nosso trabalho se torna de fato culto e também um serviço para o bem-estar da humanidade. Nenhum trabalho que seja simplesmente acumular recursos, nenhum trabalho que seja simplesmente aumentar a minha adrenalina hoje, nenhum trabalho que sirva simplesmente de entrar na causa social maior e estar refém da sociedade altamente produtiva e consumista vai preencher o coração e a vida de ninguém. Volte-se para Deus hoje, escute a sabedoria do Senhor. Olha só, olha onde é que termina o Eclesiastes, é muito legal. Lembre-se do seu Criador, capítulo 12 vai dizer, nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis, se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. E ele termina no verso 13 dizendo, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Interessante que o texto original diz que esse é o core, esse é o todo do homem. Ou seja, quando você teme a Deus, quer dizer, você adora a Deus na dimensão da compreensão da sua magnitude e grandiosidade, e a sua relação com Ele entra em sintonia, e você aprende os princípios sábios, as diretrizes que Deus nos deu, aí sim você vai ter condição de lidar com todas aquelas perguntas e dores que desde a juventude até a época da maturidade maior a gente tem com relação à nossa formação, à nossa profissão, à nossa atividade que envolve o que tem tanto valor para a vida social e a economia, que é o nosso trabalho. E aí, para a gente poder entender
como é que isso é tão importante? A gente é convidado aqui hoje, né, nesse momento que a gente está refletindo como é que vai ser nesse novo ano, nesse novo ciclo, nesse novo momento de vida, a gente vai ver o que que Deus fez com o nosso amigo, grande trabalhador, adorador, que andou servindo o faraó um tempo, depois saiu fora, foi servir ao Senhor, passou um aperto. Moisés. Moisés era o cara. Moisés teria passado na USP, teria passado na Sorbonne, em Oxford, em Cambridge, em Heidelberg, em Harvard, em qualquer lugar, em Tóquio, em Xangai. E o que acontece? Moisés, fino conhecedor de toda a ciência do Egito, criado ali numa situação de altíssimo conhecimento, com pelo menos biculturalidade, muito mais, esse nosso amigo Moisés foi demitido. E pior que ele teve a demissão completa, né. Ele teve demissão egípcia, porque ele entrou, bateu de frente com, os poderosos do Egito, o faraó, e como ele tentou fazer a obra de Deus, o trabalho divino, sem qualquer condição, ele também fracassou e ficou sozinho no meio do nada no deserto. Interessante que Moisés, como a gente faz como bom brasileiro, deu o seu jeito, né, falou: "Ah, sabe de uma coisa, eu me viro aqui, tudo bem, sem Egito, sem projeto, sem trabalho, sem nada, deixa eu cuidar de ovelha aqui", ele com o sogro foram lá, fizeram um trabalho de cuidar de ovelhas e cabras até que Deus aparece no cenário. E é interessante o que que a gente vê lá. Quer ver só? Olha o detalhe em Êxodo 4, verso 2. Então o Senhor perguntou a Moisés: "Que é isso em sua mão?" "Uma vara", respondeu ele. Disse o Senhor: "Jogue-a no chão." Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: "Estenda a mão e pegue-a pela cauda." Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Depois de tudo que aconteceu, para Moisés, agora o refúgio dos seus descaminhos nas suas atividades na vida, entre egípcios e hebreus, foi ter o símbolo da sua profissão. Moisés tinha lá a sua vara, que cuidava das ovelhas. Quem é Moisés? Ele é um pastor. Como é que funciona a nossa sociedade? A nossa identidade não vem da nossa profissão? Quem que é o fulano? Ah, ele é o doutor, ele é o mestre. Não, porque vou falar com o advogado, eu vou falar com o médico, vou falar com não sei quem, mas você é a sua profissão? Interessante. Quando Deus chega para Moisés, Moisés agora esvaziado das suas pretensões, totalmente demitido, quase ao sabor de Eclesiastes, Deus chega para Moisés e diz: "Moisés, eu vou te pedir um negócio, sabe a sua identidade pelo que você faz? Sabe a sua profissão? Sabe onde é que você parou na vida? Está aqui, né? Joga no chão." É interessante, porque Deus podia falar: "Moisés, fecha os olhos, faça uma oração que eu vou mandar uma unção do céu para você." Moisés, agora a sarça ardente vai invadir o seu coração e você vai sentir o calor do Senhor. Moisés, agora eu estou mandando meu raio no céu que purificará a sua vida, tá vendo? Mandando, sabe o serafim Isaías, manda mais 4 para você. Não. Deus diz para Moisés: jogue no chão aquilo que é a referência onde está construída agora a sua identidade. Jogue fora a sua profissão, Moisés. E Moisés joga. Interessante, aquilo que era o símbolo mais impactante da época, que é a serpente, que era o símbolo que envolvia a vida e a morte, que tinha tanto importância no mundo egípcio, no mundo antigo de modo geral e até mesmo entre os hebreus, Moisés agora pega de volta e a serpente volta a ser vara. Com essa vara ele vai liderar Israel. É com essa vara que ele vai abrir o Mar Vermelho. Essa vara é a razão de Moisés se tornar o que ele se tornou na história. É impressionante. Quando a gente entende que a nossa identidade não pode ser construída nos caminhos complicados, perdidos, equivocados, que supostamente nos atribuem verdadeira identidade na ordem social, e a gente entrega isso a Deus,
Então Deus pega a nossa vida, não importa. Eu acho curioso que a vara continuará sendo vara, mas dessa vez é vara depois da experiência. Então, entregue o seu trabalho a Deus hoje e entregue ao Senhor, porque Ele sim vai abençoar a sua vida, a sua identidade, a identidade que está em Deus. Então, encerramos nossa reflexão dizendo: prestem culto, sirvam, trabalhem para o Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Hoje é a hora do avodar, quando trabalhar, sim, trabalhar agora é servir, é adorar. Deus abençoe a sua vida, o trabalho das suas mãos e a sua caminhada com o Senhor da nossa mente, da nossa atividade e do nosso coração. Amém.